meu nome é Ana Beatriz e eu vou apresentar um pouco sobre o projeto de IC que eu participei, que foi o perfil alimentar do estado nutricional em crianças de alto risco durante a pandemia de Covid-19. Bom, acho importante a gente começar fazendo uma breve contextualização, né? Ao longo dos anos, os estudos têm apontado um consumo cada vez menor dos alimentos in natura e um consumo maior dos alimentos ultraprocessados, né? Isso por vários fatores, mas o que é mais preocupante é que essa situação ela se repete na população infantil também, né? E apesar de todas as diretrizes e o próprio guia alimentar da população brasileira indica que esses alimentos não são recomendados para essa faixa infantil, né? Principalmente menor de 2 anos, por conta de todos os agravos ligados a esse consumo precoce, né? A gente tem que essa situação durante a pandemia ela se agrava também, né? Seja por questões tanto socioeconômicas, né, ligadas à insegurança alimentar, que as populações mais vulneráveis elas tiveram uma redução do acesso delas aos alimentos, né, principalmente aos alimentos saudáveis por conta do aumento do preço desses alimentos durante esse período, e também por questões emocionais de todas as faixas da população, por questão de estresse e associado a esse aumento do consumo, né, de beliscar alguma coisa, e sempre esse belisco acaba sendo de alimentos ultraprocessados e nunca de frutas e vegetais. Bom, também é importante a gente pontuar os instrumentos de avaliação na qualidade da dieta, né, eles são importantes porque a partir da detecção do consumo adequado ou inadequado, a gente consegue estabelecer métodos de correção e de melhora dessa alimentação a longo prazo. Bom, os objetivos do nosso projeto de IC foram avaliar a qualidade da dieta das crianças de alto risco através da aplicação do IAS durante o isolamento social e também investigar a influência dos fatores socioeconômicos e clínicos na alimentação das crianças de alto risco. Bom, o nosso estudo ele foi do tipo transversal. A nossa amostra ela tinha um total de 147 crianças que foram assistidas em ambulatórios de alto risco durante o período da pandemia. Né, sendo dessas crianças, dessa nossa amostra, 45% do Pedro Ernesto, 32% do HUGG e 23% do Instituto Fernandes Figueira. Né, o perfil da nossa amostra ele tinha uma maioria do sexo feminino, 53,7%, cor parda, 42,2%, e prematuras, 72,8%. 24,5% nasceram pequenas para a idade gestacional e 51% eram menores de 2 anos. Esse era o perfil da nossa amostra. A avaliação antropométrica ela foi realizada durante as consultas, né? As crianças eram pesadas e medidas, e essa classificação ela era realizada por score Z, peso para a idade, estatura para a idade e peso por estatura para as crianças menores de 5 anos e por IMC por idade para as crianças maiores de 5 anos de idade. A avaliação da qualidade da dieta foi realizada através de 2 instrumentos de AS, sendo um deles utilizado para as crianças menores de 2 anos e o outro utilizado para as crianças maiores de 2 anos. Bom, agora vamos aos resultados. Com relação à população menor de 2 anos, o modelo de AS utilizado para avaliação foi esse aqui que está na tela, desenvolvido pela professora Simone Hilbert. Ele tem um total de 11 itens, sendo os 6 primeiros itens de adequação, que são itens que têm a pontuação máxima a partir do momento que o consumo é considerado ideal ou acima do mínimo estipulado como ideal, e a pontuação 0 é a partir do não consumo. Tá? E no meio, né, desses 2 extremos a gente tem pontuações intermediárias ali também. Os itens de gordura saturada, gordura total e sódio, 8, 9 e 10, são os itens que são de moderação, são os itens que têm a sua pontuação reduzida a partir do consumo maior do que o ideal. Então a pontuação 0 ela é para um consumo muito acima daquilo que seria o recomendado, e a pontuação máxima é que está dentro da faixa recomendada. E também tem pontuações intermediárias aí. Com relação aos alimentos ultraprocessados, eles são os únicos que vai ter uma pontuação ou 0 ou 10. A partir do momento que a criança consome um alimento, a pontuação é automaticamente 0. A partir do momento que a criança não consome, a pontuação é 10. Então a gente tem aqui como destaque, né, esse alimento, esse item, né, dos alimentos ultraprocessados, com 81% da amostra consumindo alimentos ultraprocessados, pelo menos um alimento ultraprocessado.
A gente também tem uma quantidade considerável de crianças, 37,3%, que não consumiram nenhum vegetal. E a gente também tem 16% que consumiram uma quantidade elevada, muito acima do ideal, de sódio. Como pontos positivos aqui para a gente destacar, a gente tem aqui um consumo bom, máximo, ideal, de 68% de leite, carnes e ovos também, 69,3% consumindo uma quantidade ideal de carnes e ovos, leguminosas, 89,3% também por cento. Com relação a carnes e ovos, a gente também tem aqui um percentual considerável de crianças que não consumiram, provavelmente ligado a essa questão da insegurança alimentar, da falta de acesso a esses alimentos, por conta das questões socioeconômicas previamente mencionadas durante o período da pandemia. E também como ponto positivo a gente tem aqui a variedade dos alimentos, 48% da amostra apresentou uma alimentação variada, de acordo com os critérios observados pelo modelo de AS. Bom, agora com relação à população maior de 2 anos, esse foi o modelo utilizado, desenvolvido por Horta. No caso, esse modelo ele tem 12 itens e o sistema de pontuação é similar. Para os itens de adequação, que são todos os itens do 1 até o 9, não consumo implica em pontuação 0, consumo adequado em pontuação máxima, e os itens 10, 11 e 12 são os itens de moderação, que o consumo excessivo vai reduzindo a nota. Com relação aos resultados aqui observados, a gente tem números ainda mais alarmantes do que para a população menor, de 2 anos. A gente aqui observa um não consumo muito elevado de vegetais verdes, 84%, de grãos integrais, 63,8%, e de frutas totais, aqui considerando sucos ou frutas, de 47,8%. Com relação às frutas inteiras, aqui a gente até tem um valor mais elevado de consumo adequado do que de não consumo, mas ainda assim o valor de não consumo é muito elevado. Com relação ao percentual de leites e derivados também, é o mesmo caso. A gente tem um número até razoável de consumo adequado, de 29%, mas a gente tem um número muito elevado de não consumo, de 37,7%. Isso é bastante preocupante, o que demonstra uma piora gradativa dessa alimentação. Bom, agora aqui como última tabela para a gente apresentar de resultados, eu tenho essas de frequência diária de práticas alimentares, então os alimentos que são consumidos 5 vezes ou mais por semana pelas crianças, de acordo com a classe social, classes de A, C e D e E, dividido dessa maneira, nas crianças tanto na faixa pré-termo, que são as crianças nascidas prematuramente, ou seja, que nasceram com menos de 37 semanas de gestação, como nas crianças a termo, as nascidas no prazo ali acima de 37 semanas de gestação. Aí no caso dos alimentos, aqui dos marcadores, a gente separou como marcadores de alimentação saudável, esses que estão aqui no destaque em verde, que é leite, salada, legumes, feijão e frutas, e como marcadores de alimentação não saudável, batata frita, hambúrguer, biscoito, guloseimas, bebidas açucaradas e refrigerantes. Então aqui como destaques positivos, a gente tem um bom consumo de leite em todas as faixas, em todas as classes sociais, tanto nas crianças pré-termo como nas crianças a termo. A gente também tem um bom consumo de feijão em todas as faixas sociais, tanto a termo como pré-termo. E aí, como destaque aqui, negativo, a salada, muito pouco consumida em todas as faixas sociais, tanto a termo como pré-termo. E com relação às frutas, eu destacaria que foi o único alimento que teve realmente uma diferença com relação à classe social aqui nas crianças pré-termo. Se a gente reparar, as classes D e E normalmente elas têm uma percentual maior da população do que a classe A, C, e no entanto esse número sólido foi menor do que da classe A a C. Então assim, as crianças consumiram menos frutas, as crianças de classes D e E tiveram menor consumo de frutas. E como destaque negativo também, com relação aos alimentos não saudáveis, a gente tem os biscoitos, bastante consumidos por todas as faixas, em tanto pré-termo como a termo,
E as bebidas açucaradas também, bastante consumidas em todas as faixas e tanto a termo como pré-termo. Então, a partir de todo o exposto, né, a gente consegue observar que a alimentação infantil ela precisa de mudanças, né, principalmente por conta desse baixo consumo dos alimentos tidos como saudáveis, as frutas, os vegetais, os alimentos in natura de maneira geral, uma frequência alta de alimentos, né, marcadores de não saudáveis, como mostrado na última tabela que a gente apresentou, bem como na primeira tabela apresentada também, da faixa das crianças menores de 2 anos, né, uma quantidade muito grande de alimentos ultraprocessados, né, sendo consumidos. No caso aqui, que a gente ficou demonstrado que são principalmente biscoitos e bebidas açucaradas, né. Dessa forma a gente consegue concluir também, a partir principalmente das primeiras 2 tabelas, né, essa piora gradativa da alimentação, né, conforme a gente mostrou uma mediana muito menor no índice de alimentação saudável das crianças maiores de 2 anos, quando comparada à mediana das crianças menores, né, e dessa forma a gente conclui, né, que as estratégias de intervenção elas precisam ser realizadas, né, e as que já existem precisam ser aprimoradas para que a gente garanta uma segurança alimentar e nutricional na população infantil, para que nessa fase tão importante elas consigam ter acesso a uma alimentação saudável, né, e tenham seu desenvolvimento, seu crescimento, né, adequado nessa fase tão importante da vida. Bom, essas aqui são as referências de trabalho. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês e muito obrigada.